Conversando agora com Arthur Igreja. Ele é especialista em tecnologia e inovação, sempre nos ajudando a entender alguns desses temas. Arthur, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Faz muito tempo que se discute como combater a disseminação de fake news pelas redes sociais, sendo ano eleitoral ou não. O que se questionava é se as Big Techs estavam nessa luta ou não. Agora, obrigadas, elas estão nessa luta. Como é que você vê esse decreto, Arthur? Boa noite. Olá, boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham. O problema desse decreto é o seguinte: ele não passou pelo Senado, né? Obviamente, não passou pelo Congresso, perdão. Então, ele não é um projeto de lei, é um decreto. Aliás, foram 2 decretos. E ele tem um problema que é o seguinte: ele mistura pautas, que é difícil você encontrar alguém que seriam contra elas, e ele empacota alguns temas que são absolutamente subjetivos no meio. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos ali os crimes graves, nós temos temas como conteúdo ligado à mutilação e suicídio. É óbvio que esse tipo de conteúdo não pode estar circulando nas redes sociais. E aí um ponto que eu preciso salientar é que até então, como funcionam as redes sociais? Ela só tem a obrigação de tirar um conteúdo do ar depois de uma decisão judicial. Então, qual que é o caminho? Imagina que um usuário, ele precisa entrar na justiça, ele precisa ter uma resposta favorável, e é aí que a rede social vai ser notificada e é aí que ela vai tirar esse conteúdo. Agora nós temos uma inversão completa, né? Então, a rede social ela passa a ter uma espécie de corresponsabilidade. Então, quando eu falei sobre temas ligados a suicídio, esse tipo de coisa, é óbvio, a população vai apoiar. Agora, do lado nós temos lá a consideração de crime grave como golpe de Estado e ameaças à democracia. E aí que nós começamos a ter problemas, não só pelo assunto em si, mas pela falta de critérios claros, critérios objetivos. Então a pergunta é: onde está essa linha do golpe de Estado? Aonde que uma publicação ela começa a ser uma afronta à democracia? Nós temos temas ali considerados crimes graves como homofobia, como racismo, crimes contra mulheres, crianças, e ali no meio nós temos esse golpe de Estado e atentado à democracia. Então, quer dizer, nós temos um decreto que ele é consequência de uma decisão do STF e que, no final das contas, quando você tem uma mudança como essa, pretensamente ela deveria gerar o quê? Mais clareza para todo mundo, para o público, mas eu temo que isso gere ainda mais judicialização, que deveria ser o tema a ser evitado. Mas eu te pergunto se as Big Techs, elas teriam como ser mais proativas de retirar esse tipo de conteúdo proibido, como você bem destaca, sem correrem o risco de parecer estar censurando postagens, Arthur? Márcio, sem dúvida, mas temos aqui 2 problemas. O primeiro deles é o seguinte: o modelo de negócio das Big Techs não prevê isso. Então, nós temos que entender que é um modelo que prevê a maximização da audiência e o correto direcionamento daquilo que nós passamos a chamar de conteúdo. Então, se a Big Tech poderia identificar isso, não há dúvida, porque é assim que eles identificam. A pessoa parou numa publicação, ela deu algum sinal de interação, ela encaminhou, compartilhou, comentou, e o sistema de incentivo, então, não tem nenhum compromisso com a verdade ou com o combate às fake news. Para a rede social, é claro, muitas delas acabam afirmando que elas estão fazendo absolutamente tudo que elas podem por um mundo em que você não tenha incentivo a esse tipo de conteúdo, mas na prática não é bem isso. Então nós temos que entender que a Big Tech no seu nascedouro, ela não tinha nenhum compromisso com isso. E claro, ela poderia fazer essa remoção ou identificação sem que parecesse censura, e aí isso me leva ao segundo ponto. Mais uma vez, eu bato na tecla com alguma objetividade, com algum critério. Então imagine só, se você tivesse o critério muito claramente estabelecido, o público poderia ver isso, né? Falando: olha, essa publicação foi removida porque violou isso, isso, isso. Mas nós não temos o critério. Então, e o decreto ele não ajuda nisso, porque ele simplesmente coloca esses grandes campos, ele fala, e é muito temerário isso também, que a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai fazer uma avaliação no atacado. Isso, inclusive, está lá no texto do decreto. A pergunta é: o que isso quer dizer na prática? Nós estamos falando de um conjunto? Nós estamos falando de uma amostragem? Porque aqui o que nós tivemos foi
na reportagem uma fala dizendo que não, uma publicação específica não poderá ser avaliada. Ok, mas qual o critério, então, para essa avaliação no atacado, para, porventura, inclusive, punir e multar as Big Techs? Então, eu acredito que é o seguinte, as Big Techs, elas devem reagir, e eu tenho essa preocupação em relação ao ciclo eleitoral, porque não por acaso, volto a dizer, esses temas, eles estão dentro do decreto e dentro do ciclo eleitoral. Eu ia perguntar exatamente isso, se você enxerga essa preocupação no período eleitoral de se baixar esse tipo de decreto, de tomar esse tipo de decisão sem consultar o Congresso, mesmo achando que o nosso Congresso talvez não conseguisse avançar muita coisa na qualidade de fiscalização ou de legislação. Mas o período eleitoral para você, neste ponto, é importante ser destacado. Não há dúvida, porque nós temos aqui um inevitável sombreamento de responsabilidades e de conceitos. O que eu quero dizer com isso? Preciso lembrar que o Brasil é um dos pouquíssimos países que tem esse ente da justiça dedicado só ao processo eleitoral, né? Então, a justiça eleitoral já não é muito comum em vários países. Agora, já que existe, deveria ter a soberania do assunto. E agora nós temos um decreto que acaba mediando os meios digitais e, como nós sabemos, eles são profundamente importantes. Então, não se pode dizer que, olha, esse decreto ele vem depois de uma decisão do STF que, na prática, não tinha como ser cumprida, né? Então, quer dizer, o Executivo, por alguma razão, em 2026, elegeu essa pauta como prioritária, baixa esse decreto e coloca a NPD para vigiar esse assunto. Mas dentro desse tema, se esse decreto ele versasse só sobre as outras pautas que eu mencionei, e tem um segundo decreto que fala principalmente em relação ao direito da mulher, ok, esse argumento talvez parasse de pé, mas aí muitos questionariam, ok, mas por que não teve consulta pública? Por que nós não tivemos o trâmite normal de um projeto de lei, né? Ainda assim seria estranho, mas o que preocupa é justamente em 2026, nós estamos aqui na antessala do processo eleitoral e nós teremos esse sombreamento. Então é por isso que eu falo que tudo isso traz um risco de uma judicialização de última hora e eu não estou nem falando do TSE, né?